Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de História. Essa é a segunda parte do conteúdo do capítulo 6, do conteúdo sobre Era Vargas, né, o período de Vargas. E vamos lá para o Estado Novo, né, para dar continuidade ao segundo capítulo. Ditadura de Vargas no Estado Novo. Em 37, devido a uma série de elementos aí em que justificou um alto golpe de Getúlio, né? A gente vai entender um pouco sobre isso. Os conflitos no campo, a intentona comunista, o crescimento da Aliança Nacional Libertadora, a instabilidade que estava nesse período de 34 a 37. Vargas estabelece o Estado Novo. Em 37, o mandato do presidente Vargas chegava ao fim. Para sucedê-lo, três candidatos se apresentavam para disputar as eleições. Quem era? Era Armando de Salles Oliveira, que era o ex-governador de São Paulo, que era defendido pelas elites paulistas. O escritor paraibano José Américo de Almeida, aparentemente apoiado pelo presidente. E o líder integralista Plínio Salgado, que tinha relativamente uma popularidade grande. Seu partido chegou a ter 1 milhão de afiliados. O Partido Integralista. Fascismo brasileiro. Vargas, contudo, não estava disposto a deixar a presidência. Assim, arquitetou um golpe de Estado com o auxílio dos generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro. Em outubro de 37 foi divulgado na imprensa um documento segundo o qual os comunistas planejavam tomar o poder, assassinar as principais lideranças políticas do país e incendiar as igrejas. O Plano Cohen. Vale lembrar que isso foi uma mentira. Esse plano nunca existiu, galera. Como foi conhecido, na verdade, uma falsa criação de alguns militares integralistas e membros do governo. Foi uma grande mentira para dizer que os comunistas estavam. Como é que os comunistas iam montar um golpe? Se os comunistas, todos eles, a maioria deles foram presos, perseguidos, exilados, aqueles que eram de outros países. Não permitia o Partido Comunista, estava ilegal. Isso foi uma furada, né, por parte do governo, só para justificar a tomada de poder. O Getúlio dá um golpe de Estado. A suposta ameaça comunista foi usada para justificar a prisão de opositores e a censura à imprensa. Em novembro de 37, Vargas determinou o fechamento do Congresso Nacional, dos legislativos estaduais e municipais, suspendeu a realização das eleições presidenciais, extinguiu os partidos políticos e revogou a Constituição de 34. Retirou-se a Constituição de 34 de cena. Inaugurava-se assim o período ditatorial do seu governo, chamado de Estado Novo. Esse foi o Estado Novo. Aqui Getúlio Vargas, aqui, ó. Fazendo um pronunciado em 37 que anunciava a promulgação de uma nova Constituição que substituiria 34, dando um alto golpe, né? Logo após o golpe, o ministro da Justiça Francisco Campos apresentou ao país uma nova Constituição, que concentrava o poder político completamente nas mãos do presidente da República. A carta foi ortogada, não foi prolongada. Prolongada é quando há uma discussão em uma Assembleia Constituinte. Ortogada é quando há de cima para baixo, quando é um próprio presidente que legitima isso. Mas nunca entrou plenamente em vigor, pois precisava ser confirmada por um plebiscito que não ocorreu. Enquanto isso, o presidente governou por meio de decretos de leis. E esse meio por decreto de leis é que notoriamente foi uma perspectiva altamente ditatorial o caminho que Vargas se estabeleceu a partir de 37, né? A propaganda como instrumento de poder, e aí se assemelhando ao que o fascismo fez, olha lá, ó, o grande líder, as bandeiras nacionais, né? As crianças, o futuro da nação e por aí vai. Isso é interessante. O que é que Vargas fez desde o governo provisório Getúlio Vargas? Ele se preocupa com a propaganda oficial do governo. Lógico, ele era um populista. Tendo criado um órgão específico para isso. Em 39, já em um período ditatorial, né, com a implementação do Estado Novo, esse órgão passou a denominado como Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Era responsável por divulgar uma imagem positiva do Estado Novo, garantindo o apoio da opinião pública, além de censurar os meios de comunicação, jornais, rádios, livros, cinema, que fizesse oposição ao governo. Iniciou um processo de censura, né,
de repressão a qualquer tipo de expressão humana, seja ele no cultural, seja ele artístico, seja ele político, que fosse de contra o governo. Foi uma ação ditatorial, né? Uma perspectiva ditatorial. Em 38, o governo ele vai lançar um programa Hora do Brasil, que vai lembrar que essa Hora do Brasil até hoje existe, né? Transmitida pelo Rádio Nacional, emissora da propriedade do Estado do brasileiro. Durante uma hora eram divulgadas notícias positivas sobre o governo, intercaladas com música brasileira. O programa existe até hoje, em outros moldes, né? Hoje é chamado de A Voz do Brasil, né? Não é mais a Hora do Brasil. Na década de 30 e década de 50 ficaram conhecidas como a Era da Rádio no Brasil. Segundo o censo de 50, quase 92% dos domicílios com luz elétrica possuía rádios. Por meio deles acompanhavam programas de auditório, musicais e humorísticos, além de radionovelas, noticiários e partidas de futebol. Nos anos 50, o Rádio Nacional podia ser ouvido em todo o país. A partir dos anos 60, as emissoras de rádio passaram a disputar com a televisão a atenção do público, perdendo audiência em alguns momentos do dia. Até hoje, porém, as transmissões radiofônicas continuam sendo um importante meio de comunicação até hoje, né? Até mesmo para a imprensa livre e por aí vai. Além de fazer propaganda na imprensa e no cinema, o governo organizava diversas manifestações públicas em dias comemorativos, como o 1º de maio. Vale lembrar que o 1º de maio é um Dia Internacional dos Trabalhadores, e lá eles faziam isso mais como o Getúlio Vargas propagou festivais, eventos do 1º de maio mais para se popularizar entre as camadas populares, aplicar políticas populistas para ter uma maior repercussão entre as camadas populares. E nessas cerimônias era proibida a utilização de bandeiras, hinos ou outros símbolos estatuais. Era somente os símbolos nacionais, para demonstrar unidade de força, né? E evitar manifestações federalistas. Novos símbolos foram criados para reforçar a identidade do povo brasileiro, que passou a ser mostrada como uma mistura de raças. O que foi difundido através do Estado Novo, né? Mistura de raças, exaltando o samba carioca, a capoeira como esporte nacional. Foi criada datas cívicas como o Dia da Raça, 4 de setembro, que foi difundido com o culto da Nossa Senhora da Conceição da Aparecida, que era uma santa mestiça e padroeira do Brasil, e por aí vai. E o intervencionismo de Getúlio? O que foi o intervencionismo, né? O que foi a política econômica de Getúlio Vargas? O capítulo não é longo. O que foi a política de Getúlio Vargas? A política econômica de Getúlio Vargas. Ele foi um estatista, né? E o seu governo ele manteve a política de valorização do café, com a queima dos excedentes, a fixação das taxas de exportação e por aí vai. Outros setores agrícolas, o incentivo governamental possibilitou o aumento da produção e a diversificação do cultivo. A centralidade da agricultura não ficou somente no café, com Getúlio. Getúlio Vargas ampliou esse campo produtivo e estimulou a industrialização através de uma política estatal, né, vale lembrar, logo no início da Segunda Guerra Mundial em 39. Dificultou as importações de produtos industrializados, exigindo a sua produção no Brasil. O governo estimulou a implantação de novas fábricas e a ampliação das já existentes. Eles fomentaram as empresas estatais, por parte do governo Getúlio Vargas, construiu muitas indústrias de base. Vale lembrar que elas são fundamentais para o desenvolvimento dos demais setores industriais. E aí surgiu a Companhia Siderúrgica Nacional, CNN, e a Companhia do Vale do Rio Doce, que era da extração de minérios. Em 1938, o governo criou o Conselho Nacional do Petróleo, e a fim de controlar a exploração e fornecimento dos produtos derivados. O primeiro poço petrolífero foi perfurado na Bahia em 1939, na cidade de Lobato, na Bahia. O poço de petróleo. A repressão, a grande marca do Estado Novo, né? Vargas ele ampliou a repressão contra os opositores do regime, valendo-se de uma polícia política comandada por Filinto Müller,
admirador do nazismo e próximo dos integralistas. Intelectuais, artistas contrários ao regime foram perseguidos, como o historiador Caio Prado Júnior, o pintor de Cavalcante, o escritor Garcia Ramos, José Jorge Amado, Érico Veríssimo. Trabalhadores e líderes sindicais e militantes de organizações de esquerda foram presos e torturados. O Estado Novo foi duramente repressor, perseguiu duramente a oposição, qualquer oposição que seja ao governo. Foram mortos, perseguidos, desaparecidos, né, extraviados e por aí vai. Em dezembro de 1937, o ditador decretou o fechamento de todos os partidos do país, até mesmo a da Ação Integralista Brasileira, deu um golpe nos próprios integralistas, aí fez com que os integralistas rompessem com Vargas, e ainda tentaram dar um golpe em 1938, atacando o Palácio dos Cadetes, mas não conseguiram, né? Porque os golpistas integralistas foram presos e o exército do governo federal conseguiu conter. E no campo dos direitos, né, trabalhistas, como é que Getúlio Vargas lidou com isso? Durante as leis trabalhistas criadas por Vargas, acho que o de grande impacto foi a implantação do salário mínimo e a consolidação das leis de trabalho CLT, que o Michel Temer e agora o Jair Bolsonaro estavam fazendo a favor de destruir essa lei, né? Que unificou toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Entre outros direitos, a CLT estabeleceu descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, carteira de trabalho, licença maternidade e aposentadoria. Com várias alterações, ela regulamenta até hoje as relações entre patrões e empregados no país. A CLT, em modo geral, ela não foi uma benéfica simplesmente pura do Getúlio. Não foi que Getúlio chegou e falou assim: os trabalhadores são tão bonzinhos, eles merecem tanto, vou dar essas leis, vou permitir estabelecer um conjunto de leis, né, trabalhistas. Não foi por conta disso, foi por conta de pressão operária, do movimento operário. O movimento operário estava firme e forte desde a década de 10, como eu falei, década de 10, década de 20, década de 30, crescendo, enfrentando, se mobilizando, se organizando. Existe um conjunto imenso de organizações operárias no Brasil, inúmeras mesmo, de norte a sul do país, e todas elas reivindicando, lutando, promovendo greves, manifestações, e o governo cedeu às pressões, né? Cedeu e estabeleceu essa consolidação das leis do trabalho, né? E o que era em modo geral? Descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, carta de trabalho, licença maternidade, aposentadoria, entre outras coisas. Uma vez de relembrar os trabalhistas, essa comemoração valorizava, aqui é a bandeira, né, comemoração até hoje. Uma vez de relembrar as lutas trabalhistas, essa comemoração valorizava elementos cívicos que aproximavam os trabalhadores e o governo. A CLT agradou grande parte dos trabalhadores, mas desestimulou sua organização para reivindicar melhores salários ou questionar as relações de trabalho. A submissão dos sindicatos ao Ministério do Trabalho também enfraqueceu a luta dos trabalhadores, devido ao rígido controle exercido pelo governo. As lideranças escolhidas para o comando dos sindicatos eram pessoas fiéis ao regime, apelidadas de pelegos, nome dado à pele de carneiro com sua lã, usada sobre o dorso do cavalo para diminuir o atrito. Assim, os pelegos eram responsáveis por amortecer as pressões dos trabalhadores sobre o governo e patrões. Essa é a expressão pelego, né? Tem uma coisa que vale lembrar, é que, infelizmente, a CLT teve um caráter também controlador, né? Vou aplicar a CLT, mas vai intensificar mais ainda o controle do governo federal sobre o sindicato, enfraquecendo mais ainda a sua mobilização. E cresceu muito os chamados sindicatos pelegos, né? Aqueles que estavam ali para amenizar a situação, para que as coisas pudessem sempre estar dialogando, sem enfrentamento, sem reivindicações
mais profundas, um pouco nesse sentido. E Getúlio Vargas gostou disso, né? Até isso, é basicamente isso, né? Aqui o mapa dos saberes, que é sempre importante, sempre ter uma anotação, fazer uns estudos, fazer um balanço no caderno através do mapa dos saberes. Ajuda muito, muito, muito. Então é basicamente isso, agora é fazer as atividades, né? Respondo as atividades. E na próxima aula eu faço a correção de todas as atividades. Tanto do capítulo 5 quanto do capítulo 6. Beleza, pessoal? Então, até mais, viu? Tchau, tchau, tchau. Se cuidem. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.